Bom dia, sétimo ano. Vamos começar agora nossas aulas de geografia referente ao segundo bimestre, tá certo? Então, nós vamos iniciar no capítulo 6, tá? Da unidade 2, o capítulo 6. Nós vamos falar sobre a hidrografia, tá certo? Bem, hidrografia está relacionado a águas, né? As águas do Brasil. Então, a gente vai ver a parte hídrica do Brasil, a parte de águas do Brasil. Nós vimos, né, no capítulo anterior, os relevos do Brasil, né, as formas de relevo e os tipos de relevo no Brasil. Agora nós vamos ver a hidrografia no Brasil, o que se refere aos rios brasileiros, tá certo? Então, rios, lagos e aquíferos no Brasil. Tá? Então vamos lá, página 68. Página 60, desculpem. Página 60. Águas do Brasil. O Brasil é um país privilegiado em relação à disponibilidade de água, pois conta com 15% das reservas de água doce do mundo. Toda essa água está concentrada nos rios, lagos, águas superficiais e aquíferos, águas subterrâneas. Então podem grifar isso aí, tá? Toda essa água está concentrada nos rios, lagos, né, que são as águas superficiais, e aquíferos, águas subterrâneas. Certo? Vamos passar agora lá para baixo. Essa parte aqui, abaixo da figura de vocês, aí do livro. Então vamos lá. Podem grifar também. O Brasil possui amplas redes hidrográficas. A maior delas, e também a maior do mundo, é a do Rio Amazonas, que concentra cerca de 72% da reserva brasileira de água. Podem grifar, então, isso aí, tá? Diante das diversas redes hidrográficas que o Brasil, que existe no Brasil, a maior delas, né, e a maior do mundo também, é a do Rio Amazonas, tá certo? A rede hidrográfica do Rio Amazonas, ou a bacia do Rio Amazonas, tá? Bem, além da água superficial corrente, o país também conta com grande quantidade de reservatórios artificiais. Agora, grifem, reservatórios artificiais. O que são? Foram construídos para potencializar a disponibilidade hídrica, tá? Grifem até aí, hídrica. Agora, nesse último parágrafo dessa página aí, da página 60. As águas oceânicas, próximas ao litoral de um país, pertencem a ele e formam seu mar territorial. Além dessa região, o Brasil adquiriu o direito de soberania em relação à exploração dos recursos naturais em áreas oceânicas na chamada Zona Econômica Exclusiva, ZE. Tá? Grifem esse último parágrafo. Podem grifar. A importância aí das águas oceânicas para o Brasil, né? Bem, na página 61, nós vamos a esses dois últimos parágrafos aqui, tá? Na página 61. Então, vamos lá. Eu estou pegando as partes principais desse capítulo, porque ele é um capítulo maior, tá? Então, eu estou tentando resumir um pouco para vocês, tá certo? Então, vamos lá. A grande área costeira do Brasil favorece as transações comerciais e o aproveitamento de atividades relacionadas ao mar, como a pesca, a aquicultura, a navegação de cabotagem e a extração de recursos minerais, como petróleo e sal. O que seria a navegação de cabotagem? Seria a navegação doméstica, né? A navegação em que ocorrem em regiões remotas. Pará, por exemplo, né? Existe muito esse tipo de navegação de cabotagem, tá? São navegações que levam pessoas, navegações domésticas, tá certo? Nesse mapa, então vocês podem grifar esse parágrafo aí, tá? O último parágrafo dessa página. Destacamos alguns dos principais portos marítimos do Brasil, do sul para o norte. Rio Grande, no Rio Grande do Sul,
São Francisco do Sul e Itajaí, em Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná, Santos, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Itaguaí, no Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, Salvador, Bahia, Aratu, Bahia e Suape, Pernambuco. São os portos importantes do Brasil, né? Portos são os lugares de entrada e saída de produtos que atravessam o mundo pelos mares, né? Então, os portos trazem produtos de outros países para o Brasil e levam produtos do Brasil para outros países através de viagens marítimas, tá? Neste mapa aí em cima, na página 61, vocês têm uma representação da extensão territorial marítima do Brasil, né? O Brasil ele tem um litoral bastante extenso, tá? Então, muitas cidades litorâneas, né? Por exemplo, nossa cidade, Macaé, né? Ela é encostada, né? Faz fronteira com o Oceano Atlântico, né? O mar que nós temos na cidade de Macaé é o Oceano Atlântico, né? Faz parte do Oceano Atlântico, tá? Bem, vamos para a página 62. Os rios brasileiros. Então, vamos lá. Podem grifar também. Os rios estão distribuídos irregularmente pelo imenso território brasileiro e muitos deles percorrem também áreas de países vizinhos. Então, podem grifar isso aí. Nossos rios são tão extensos, né, que eles podem até estar também em países vizinhos, né, de tão extensos que eles são. Tá? Então, o Rio São Francisco, por exemplo, ele nasce num território, atravessa todo o território e chega ao Brasil, né? E assim nós temos exemplos de outros rios. Tá? Bem, cada rio ou curso de água possui características próprias, resultantes da combinação dos elementos naturais da região onde se formaram, como o relevo, o clima e a cobertura vegetal, com as consequências diretas e indiretas da ação humana ao longo do seu curso. Agora vocês podem grifar. A maior parte dos rios brasileiros nasce em terrenos planálticos, serras, morros e colinas. São os principais centros dispersores dos rios brasileiros. Então, os rios nascem geralmente em lugares altos, né? E eles vêm descendo esses lugares até chegar aqui na planície, tá certo? E daí dão origem a cachoeiras, né? Que a gente tem várias cachoeiras no país, né? E outras coisas mais. Ao percorrer relevo de planalto, os rios formam quedas de água, o que favorece o aproveitamento hidráulico. Já os rios de planície favorecem a navegação. Então, nós temos os rios, né, que são formados em planaltos, né, nas partes altas, e que descem, dando origem às cachoeiras, dando origem até chegar às águas dos rios, e temos os rios de planície, que são os rios baixos, e são favoráveis à navegação. É um exemplo do rio São Francisco, né, que é um rio navegável. Tá? Os rios de planalto, né, os rios altos, eles não tem como se ter navegação. Né? O que se pode ter nesses rios que estão nas serras são esportes, né? Esportes aquáticos, tá? Práticas de esportes aquáticos. Continuando e grifando, tá? Nas regiões de clima úmido no Brasil, predominam rios caudalosos, perenes e com grande volume de água, abastecidos constantemente pela água das chuvas. Em contrapartida, em certas áreas da região Nordeste, no período de estiagem, de seca, alguns rios chegam a secar. São os rios temporários ou intermitentes. Então, a gente tem os rios temporários ou intermitentes, que são os rios que secam em períodos de secas, de estiagem, né? Esses rios, eles estão presentes na região Nordeste, tá? Em sua maior parte. Bem, vamos passar agora para o uso e qualidade das águas dos rios, tá certo? Uso e qualidade das águas dos rios. Então, podem grifar aí. Ó,
Aqui agora. Tá? Então, vamos grifar agora aqui. Os principais usos da água dos rios brasileiros são para abastecimento humano e animal, irrigação de lavouras, produção industrial, geração de energia, mineração, aquicultura, navegação, turismo e lazer. Então, é como se aproveita as águas, né, dos nossos rios. Né? Praticamente são utilizadas de diversas formas, de todas as maneiras possíveis e impossíveis, né, que o homem possa utilizá-las. Tá certo? Bem, a retirada, aí grifem até a parte aí de lazer, tá? Não precisa grifar agora. A retirada e o consumo das águas dos rios do Brasil cresce a cada ano. Segundo o relatório de 2017 da Agência Nacional de Águas, nas 2 últimas décadas, a retirada de água teve um aumento de 80% e deve crescer mais 30% até 2030. A urbanização e o desenvolvimento econômico de vários setores de atividades estão entre os principais fatores que levaram a esse aumento. Página 63. Observe no infográfico a seguir o percentual de consumo de água no Brasil em 2016 por setores. Então, a gente tem aqui, nesse infográfico, né, o total de água consumida no Brasil, uma média anual, tá, por setores. Né? Abastecimento animal, 11,1%, a mineração, 0,8%, abastecimento urbano, 8,8%, irrigação, 67,2%, abastecimento rural, 2,4%, indústria, 9,5% e termoelétricas, 0,3%. Então, isso aí mostra, esse infográfico mostra, né, onde as águas dos rios brasileiros vão parar. Tá? Bem, agora vocês podem grifar esse parágrafo aí embaixo. A quantidade de água superficial é condicionada por variáveis naturais. Por exemplo, o regime de chuvas, o escoamento superficial, a geologia e a cobertura vegetal, e por impactos da ação humana, como o lançamento de afluentes provenientes de fontes poluidoras diversas, o manejo dos solos, entre outros. Praticamente todos os rios próximos às cidades brasileiras estão poluídos por esgotos domésticos e ou dejetos industriais. No Brasil, as cidades lançam 91 mil toneladas de DBO por dia de esgoto nos rios e 45% desse total não recebe tratamento. A maioria das cidades brasileiras apresenta baixos níveis de remoção de carga orgânica, especialmente cidades das regiões Norte e Nordeste. A água das chuvas ácidas, em regiões de poluição atmosférica, também polui os rios. No espaço rural, os rios são poluídos por compostos tóxicos provenientes de adubos e pesticidas utilizados na agricultura ou pelo mercúrio utilizado nos garimpos. Podem grifar até aí. Então, esses parágrafos, né, eles estão mostrando, os 3 parágrafos, estão mostrando como o homem prejudica os rios brasileiros. Né? A má ação do homem sobre os rios do Brasil. Né? O que faz com que as águas desses rios se tornem impróprias para o consumo, né? E esses rios venham a diminuir, né, a sua composição de água cada vez mais. Né? A poluição faz com que esses rios se tornem impróprios e diminuam o seu volume de água. Né? Vocês podem ver, por exemplo, o rio que está aí no Parque Aeroporto, né? Que não é um rio, mas nós temos o canal Campos Macaé, né? Aí no Parque Aeroporto, e temos o Rio Macaé também, que é um rio altamente poluído. Né? O Rio Macaé é aquele rio que passa ali pela Ponte da Barra, né? Passa ali pela linha azul, né? E vai embora. É um rio que está poluído também, porque as comunidades ribeirinhas ali, né? Botafogo, Malvinas, né? E outras comunidades, Nova Holanda, né? Jogam os seus dejetos de esgotos nesses rios que fazem poluí-lo. Né? E um dos braços desse rio é o canal Macaé
Campos Macaé, né? Que é esse canal que passa aí no Parque Aeroporto. Como ele é um braço do Rio Macaé, né? Ele também recebe a poluição do Rio Macaé. Além de que a própria população do Parque Aeroporto ainda o polui muito mais, né? O canal Campos Macaé, tá certo? É um canal histórico construído, né, pelos escravos, tá? No Brasil colônia, quando os escravos levavam, né, a cana-de-açúcar de Macaé para Campos e traziam de lá para cá também. Fazia esse trajeto, né, de cana-de-açúcar entre Campos e Macaé. Daí o nome canal Campos Macaé, né? Um canal construído, tá? Foi um canal construído pelos escravos, tá certo? No Brasil colônia. Bem, vamos para a página 64. Regiões hidrográficas do Brasil. Então, podem grifar aí. O território brasileiro foi dividido em 12 regiões hidrográficas, cada uma das quais corresponde a uma ou mais bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio e seus afluentes. Tá? Então, os afluentes dos rios, né, são os braços, o que a gente chama dos braços dos rios. Tá? Então, a gente tem aqui, nesse mapa do Brasil, regiões hidrográficas, né, as regiões hidrográficas do Brasil. Tá? A região amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraná, São Francisco, Atlântico Leste, Paraguai, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Uruguai. E os rios perenes e os rios intermitentes, tá? Que nós temos aí representados nesse mapa. Então, nós temos como regiões hidrográficas 12 que estão, né, desenhadas, simbolizadas ali pela legenda, cada qual com sua cor definida nesse mapa do Brasil, tá? Da página 64. Página 65. Vamos ver, então, a bacia amazônica. Segundo parágrafo aí da página 65. Podem grifar esse segundo parágrafo. O rio Amazonas é o maior e mais volumoso rio do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Olha como nós falamos que os rios brasileiros, eles nascem em outros países e atravessam, né, esses países e chegando até nós, né? Então, o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e recebe os nomes de Vilcanota, Ucayali e Maranhão ao longo do seu curso, até alcançar o território brasileiro. Ao entrar no Brasil, passa a se chamar Solimões, até as proximidades da cidade de Manaus, onde encontra o afluente Rio Negro e recebe o nome de Rio Amazonas. Daí, segue até a foz no Oceano Atlântico, atravessando os estados do Amazonas e do Pará. É considerado um rio de planície, pois percorre uma extensa área de terreno plano e de baixa altitude. Grifem até aí, tá? Então, o rio Amazonas, ele é, então, o maior e mais volumoso rio do mundo, tá? É o rio Amazonas, que nasce no Peru, né? E atravessa nos Andes, né, no Peru, e atravessa o Peru chegando ao Brasil, né? No Brasil, primeiro ele recebe o nome de Solimões, né? Até encontrar com seu afluente o Rio Negro, e aí sim ele passa a se chamar Rio Amazonas, tá? Bem, vamos agora para o quinto parágrafo. O Rio Negro, por exemplo, é rico em matéria orgânica, mas suas águas são escuras, o que dificulta a penetração da luz. Os rios de água claras, como o Solimões, favorecem boa penetração de luz, mas contêm baixo teor de nutrientes. Podem grifar isso aí também. Continuem grifando. Por causa desses contrastes, no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, o Amazonas apresenta um notável fenômeno natural, o encontro das águas. Tem até uma música, né, que fala sobre o Rio Negro e o Rio Solimões, esse encontro das águas aí, tá? E a música se chama Encontro das Águas, tá?
Bem, as águas claras dos Solimões e as águas escuras do Rio Negro correm lado a lado por vários quilômetros até se misturarem. Quando elas se misturam, né, as águas claras do Rio Negro com as águas do Rio Solimões, quando elas se encontram, né, elas formam o Rio Amazonas, tá certo? Outro fenômeno natural característico é a pororoca. Podem grifar. As águas do rio e do mar, na maré enchente, se encontram e formam ondas de alguns metros de altura, que se deslocam rio adentro com muita força e grande estrondo. Esse fenômeno é mais notável em determinadas épocas do ano, quando ocorrem as maiores marés. Tá? Então, a pororoca é um fenômeno que ocorre, né, no rio Amazonas, na bacia amazônica, certo? Que é esse fenômeno, né, de ondas altas do encontro das águas do rio, né, com com o mar, né? Desculpem. As águas do rio com o mar. Vamos para a página 66. Os afluentes do rio Amazonas também estão entre os maiores rios do mundo. Então, quais são os afluentes do rio Amazonas? Podem grifar. Os rios Negro, Tapajós, Xingu, Purus, além do próprio Amazonas. São navegáveis e percorridos pela população em seus deslocamentos cotidianos, desempenhando um importante papel no transporte de pessoas e mercadorias. Continuem grifando. O rio Amazonas permite a entrada de navios de grande porte até a cidade de Manaus, situada às margens do Rio Negro. A bacia amazônica abriga 44% dos portos públicos brasileiros, o que mostra a importância da navegação fluvial para o transporte regional de pessoas e mercadorias. Grifem até aí, tá? Agora podemos passar para a bacia do Tocantins-Araguaia. Então, nós vimos, né, falamos aí da importância da bacia amazônica, tá? O encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, né? Rio Solimões com águas claras, Rio Negro com águas escuras, né? Que no encontro deles forma o Rio Amazonas, né? Agora vamos falar sobre a bacia do Tocantins-Araguaia. Então, podem grifar. Constitui a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Ela é formada pelo rio Tocantins e seus afluentes, dos quais o maior é o rio Araguaia. O grande potencial hidroenergético dessa bacia é aproveitado pela usina de Tucuruí. Tá? Foi uma usina construída entre 1976 e 1984, tá certo? Grifem até aí. Sobre a bacia do Tocantins-Araguaias, só vamos grifar essa parte. Vamos passar para a bacia do Parnaíba. Aí podem grifar. O rio Parnaíba serve como limite entre os estados do Piauí e do Maranhão e marca a transição entre o bioma da Caatinga e o da floresta tropical. Ao desaguar no Oceano Atlântico, o rio divide-se em 5 braços que envolvem 73 ilhas, constituindo um dos maiores deltas do mundo e uma área litorânea de grande biodiversidade terrestre e aquática, marinha e fluvial. Podem grifar até aí. Página 67, bacia do Rio São Francisco. Podem grifar. O Rio São Francisco é conhecido popularmente como Velho Chico. Teve até uma novela na Rede Globo, né, que se chamou Velho Chico. Né? Foi até que teve um ator que morreu nas gravações da novela, né? E essa novela ela trazia em suas cenas, né, o Rio São Francisco, ou o Velho Chico, como se chama o Rio São Francisco. Né? Então, ele é chamado popularmente, né, de Velho Chico, pela a população da região Nordeste, tá certo?
Continuem grifando. Nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e segue rumo ao norte, até chegar a Pernambuco, quando se volta para leste e deságua no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. O São Francisco foi um importante caminho de penetração de colonizadores no interior da região Nordeste. No período colonial, era chamado de Rio dos Currais, porque o gado era conduzido para o interior ao longo de seu curso. Grifem até aí. A nascente do Rio São Francisco, no estado de Minas Gerais, localiza-se em uma área de pluviosidade regular. Aí, nesse desenho em cima, né, nessa vista aérea, vocês têm a beira, né, da cidade, o Rio São Francisco. Tá? Bem, agora grifem aí. Por ter uma grande extensão navegável, constitui uma importante via de transporte na região Nordeste. O Rio São Francisco também é utilizado para a geração de energia elétrica, como apresenta trechos encachoeirados devido à borda de planaltos, foram construídas várias usinas hidrelétricas que garantem energia para toda a região. Aí grifem até aí. Pulem esse próximo parágrafo e vamos para o outro. E podem grifar. Contudo, o avanço desses grandes empreendimentos, como as usinas hidrelétricas e a transposição do Rio São Francisco, também pode trazer consequências negativas. Um exemplo seria o desequilíbrio entre as espécies de peixes, causando impacto direto no modo de vida das comunidades tradicionais de pescadores. A irrigação excessiva tem sido um fator determinante do estresse hídrico nas bacias dos rios Grande e Verde Grande, afluentes do Rio São Francisco. Outro problema que ocorre com frequência é a derrubada de matas ciliares e o consequente assoreamento do leito, fenômeno que prejudica a navegação e compromete a qualidade da água. Né? O que seria aí o estresse hídrico, né, que o texto está falando? Seria a condição em que a procura por água e o consumo médio por habitante superam a capacidade de oferta. Tá? Então, a bacia do São Francisco, né, ela é também importantíssima para o nosso país. Né? O Rio São Francisco ele é um dos rios mais belos, né, e de grande importância para a população brasileira. Tá certo? É um rio também bastante navegável. Tá? Vamos passar para a página 69. Bacia Platina. Podem grifar. A Bacia Platina é formada pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Como a maior parte de seus cursos atravessa relevo acidentado de planalto, apresentam condições favoráveis para a construção de usinas hidrelétricas. Então, esses rios, né, eles já são menos navegáveis, ou seja, não são navegáveis. Né? Eles são rios de planalto. Tá? A bacia do Rio Paraná, especialmente, apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado no país, e as usinas aí implantadas nas últimas décadas cortam com eclusas para facilitar a navegação. É nesse rio que está localizada a usina bionacional de Itaipu, uma das maiores do mundo. Itaipu produz energia elétrica para o Paraguai e para os estados do sul e sudeste do Brasil. Dezenas de outras usinas instaladas no Rio Paraná e em seus principais afluentes fornecem energia para o Centro-Sul, região que concentra os maiores centros urbanos e econômicos do país. Continuem grifando. O Rio Paraguai, que atravessa a planície do Pantanal, Mato Grossense, deságua no Rio Paraná e também recebe as águas do Rio Uruguai, pouco antes de chegar ao Atlântico, originando o Rio da Prata. Por essa razão, a Bacia Platina escoa grande parte dos produtos comercializados no Mercosul. Então, são produtos, né, que são comercializados no Mercosul, eles passam, né, por essa Bacia Platina, pelos rios, né, o Rio Uruguai, né, principalmente. Tá certo? Na página 70 e 71,
vocês têm aí algumas questões referentes ao Rio São Francisco. Tá? Vamos passar para a página 72, que nós vamos tratar das águas subterrâneas que existem no Brasil. Nós vimos as águas, né, que formam os rios, os lagos e os mares. Agora nós vamos falar das águas subterrâneas. Tá? Podem grifar. No Brasil, as reservas de água subterrânea são estimadas em 200 mil quilômetros quadrados, ou quilômetros cúbicos, tá? Sendo as maiores expressivas o aquífero Guarani e o sistema aquífero Grande Amazônia, SAGA. O aquífero Guarani está localizado no sul da América do Sul e a maior parte da sua água está em rochas porosas. O SAGA estende-se sobre a Amazônia, da ilha de Marajó ao sopé dos Andes, e é 4 vezes maior do que o Guarani. Como corre sobre terreno arenoso, quando a chuva cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural e assim a água chega limpa no reservatório subterrâneo. Grifem até aí, tá? Bem, aqui então embaixo vocês têm, né, nesse mapa do Brasil, os aquíferos brasileiros, né? Em verdinho, o Grande Amazonas e em vermelho o Guarani, né, que são os aquíferos do Brasil, tá certo? De forma geral, as águas subterrâneas no Brasil são de boa qualidade e têm propriedades físico-químicas e bacteriológicas adequadas a diversos usos, incluindo o consumo. No entanto, muitas atividades humanas comprometem significativamente alguns aquíferos, ou seja, a poluição, né, do homem, que o homem faz, né, no solo, ele acaba afetando os aquíferos brasileiros, tá certo? Bem, então nós vamos ficar por aqui e eu vou pedir que vocês façam os exercícios relacionados ao capítulo, né, 6. Então nós temos exercícios na página 62, página 68, 69, 71 e página 73. Nós vamos corrigir na próxima semana, tá? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus.